Boa noite, meu irmão, minha irmã. Como é que você está nessa quarentena? Os dias vão passando e as coisas vão ficando mais difíceis, né? A gente não sabe quanto tempo essa quarentena vai se arrastar aí, mas as coisas vão ficando mais difíceis, né? O nosso coração vai ficando mais irrequieto, mais pesado. Eu acho que isso é normal, mas há uma coisa que faz muito sentido nesses dias, é quando a gente está bem com Deus. Porque Deus, menos tudo, é suficiente. Mas tudo, menos Deus, é insuficiente. Então a gente começa na quarentena, a gente começa a perder, ser privado de muitas coisas. Mas se a gente está bem com Deus, nosso coração encontra refúgio, né? Nosso coração, ele é acalmado. Então eu convido você a não deixar Deus de lado todos os dias. Estudar a palavra, meditar nele, dedicar tempo em silêncio. A gente está reaprendendo, muitos de nós estão reaprendendo, né, a buscar a Deus em primeira mão. A igreja, a gente passou muito tempo sendo conduzidos à adoração, conduzidos à Bíblia, conduzidos ao louvor. Agora a gente tem que fazer isso, nós temos que fazer isso. Aprender a ler a Bíblia sozinhos, aprender a cantar sozinhos, aprender a orar sozinhos, e isso é muito bom. É muito bom porque a igreja, com isso, ela encontra a sua maioridade, sabe? A sua independência, que também é muito bom. A gente não é dependente de ninguém para a gente adorar a Deus, sabe? Para a gente interpretar a Bíblia, para a gente orar. É muito bom isso. A gente encontra a nossa emancipação. Essa emancipação, de saber que há uma igreja aí, há uma igreja ao nosso redor. Nós precisamos dela para muitas coisas, mas para a gente cultuar a Deus, nós podemos sozinhos. A gente pode ler a Bíblia sozinho, a gente pode orar sozinhos e vamos encontrar Deus. Então, eu acho que esses dias são dias de treinamento, são dias de pedagogia para a crise maior que virá no futuro, né? Quando a gente for banido de fato, de verdade, quando a gente for disperso pela terra, muitos de nós, a maioria de nós, vai se encontrar sozinhos. E aí precisam, talvez, se lembrar desse tempo aqui, onde teve que orar sozinho, ler a Bíblia sozinho, se debater sozinho com Deus. Então é uma bênção isso. É uma coisa ruim que vira uma bênção a gente se emancipar. A gente ganhar a nossa maturidade e a nossa maioridade, ler a Bíblia. Por isso, hoje eu nem quero ser esse preletor, esse pedagogo. O que eu quero hoje é tirar uma liçãozinha do que eu tirei hoje aqui da palavra e jogar aqui para você. Mas você precisa tirar suas lições também, por você mesmo. A gente tem que comer da palavra de Deus em primeira mão. A gente tem que reaprender isso. Por muitos anos a gente falava e a gente pregava que a igreja adventista era o povo da verdade, era o povo que conseguia extrair da palavra o alimento por si mesmo, né? E esse é um privilégio que a reforma deu ao protestantismo, né? Porque a Bíblia acorrentada, a Bíblia que era explicada somente pelos clérigos, passa, a partir da grande reforma, passa a ser desacorrentada. A Bíblia está nas mãos de todo mundo. Então, a gente não precisa de mediador humano, a gente não precisa de alguém para interpretar a Bíblia para nós, a gente não precisa de alguém para mastigar a Bíblia e depois passar para a gente comer. A gente pode gerar essa seiva em primeira mão. Então, eu acho que está muito bom isso aí que está acontecendo, né? A gente tem que ter cuidado para a gente não ficar aí muito com a nossa devoção aí nas lives, né? Ouvindo sermões, esperando cultos que vêm de lives. A gente tem que aprender a cultuar por nós mesmos, né? Sem segunda mão. Não que não seja bom isso, é bom tudo isso também, mas essa independência e essa maioridade, ela é ótima, né? Você se depara com Deus sozinho, né? Sem nenhum mediador. Isso é especial. E você ouve Deus falando para você diretamente. Mas o Salmo 50 hoje, ele fala sobre esse juiz de toda a terra que é Deus. E ele se assenta no seu trono e toda a terra, os olhos de toda a terra estão voltados para ele. E ele está julgando dois grupos de pessoas aqui, dois grupos.
Foi o que eu consegui ler aqui. 2 grupos. O primeiro grupo é composto por religiosos que faziam, né, e podemos dizer que fazem muitas coisas para Deus, sendo que Deus, de fato, nem gostaria que essas pessoas estivessem fazendo tantas coisas para Ele, sem que elas realmente estivessem conscientes de que essas coisas não constituem verdadeiro relacionamento com Ele. Porque uma coisa muito boa é fazer e trabalhar muito para Deus. E temos que trabalhar muito para Ele. Daqui a pouco as igrejas estarão abertas para a gente voltar a fazer muitas coisas para Deus. Na verdade, nós já podemos fazer muitas coisas para Deus ajudando pessoas aí. Mas trabalhar para Deus nem sempre significa relacionamento com Ele. E nem sempre também significa adoração a Ele. E é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, vocês não vão me comprar com isso. Vocês acham que vocês vão me comprar quando vocês mecanicamente estão fazendo tantas coisas, mas estão deixando o principal. E qual é o principal? É relacionamento, é piedade, é deixar que eu, o Deus de toda a terra, entre no coração de vocês, que vocês vivam juntinhos comigo. Está sendo uma coisa muito boa esses tempos fechados, porque a gente foi tirado uma coisa debaixo dos nossos pés, que foi esse trabalhar para Deus, esse militar para Deus, essa correria para Ele. A gente não está fazendo um monte de coisas que faríamos, para a gente cair em si. Cair em si que nós precisamos, mais do que fazer para Ele, nós precisamos estar disponíveis para Ele. Quantas vezes a gente saiu para trabalhar para Deus com o coração muito vazio dele? Quantas vezes? Aconteceu comigo, aconteceu com você. A gente saiu aí para ganhar terra e mar, a gente saiu aí para salvar casamentos, a gente saiu para salvar a juventude, mas a gente sem ler, sem meditar, sem orar, coração vazio. Ele está dizendo isso. Vocês estão fazendo muito sem pensarem no que estão fazendo. Porque se vocês estiverem pensando no que vocês estão fazendo, vocês retrocederiam para o ponto que conta. E qual é o ponto que conta? Primeiro, a base. É me ter. É ter esse relacionamento comigo. Então, nesses dias, irmão, onde nós não estamos podendo correr para lá e para cá, seria muito bom a gente deixar Deus nos encontrar. Deixar Deus nos achar. Deixar Deus ministrar no nosso coração. Eu tenho pensado numa coisa assim, nesses dias a igreja está fechada, né? O templo está fechado. E é uma espécie de fechado para balanço, assim, sabe? Quando a gente fecha os armazéns, as lojas, as empresas para fazer um balanço. O balanço é contar as mercadorias na prateleira, saber o que a gente tem, saber o que está faltando, saber o que está vencendo, contar o estoque, contar o crédito, contar os débitos, ver se a gente está caminhando para falência, se a gente está prosperando. A gente tem uma grande oportunidade nesses dias de, fechados para balanço espiritual, a gente olhar para dentro da gente, uma vez que a gente é a igreja, para fazer esse balanço, para jogar para fora, para ver o que está vencido dentro da gente, o que é nocivo, olhar quais são os produtos bons, olhar o que está faltando. É tempo para isso. Para a gente adorar correto, a gente tem que fazer essa autoanálise. Mas o outro grupo que ele está falando, o segundo grupo, são as pessoas endurecidas e hipócritas. Esse grupo aqui são as pessoas que estão na igreja, mas se tornaram hipócritas. Essas pessoas, elas estão endurecidas lá. Nada toca mais essas pessoas. Diferente do primeiro grupo, que ainda há um espaço aberto para Deus, porque está correndo, essas pessoas estão lá. Essas pessoas estão na igreja e são pessoas que só reclamam, pessoas que só criticam, pessoas que viraram consumidoras. Quanto a um grupo que está fazendo muito para agradar a Deus, e também não está correto, mas está lá correndo, esse outro grupo está estacionado. Esse grupo se tornou um fardo, um peso. Chegam como consumidores. Elas sabem tudo que não funciona. Elas têm uma palavra para tudo que não dá certo. Elas são críticas, elas zombam, elas pesam, mas elas estão lá fechadas.
E o juiz de toda a terra está falando com esses dois grupos. Ele aparece e ele está dizendo, e as palavras são claras, claras. E ele está dizendo que essas pessoas, elas precisam parar de combinar iniquidade com os atos de culto. Deus está lembrando a essas pessoas que ele é espiritual. Ele está dizendo que a verdadeira adoração é uma adoração que parte do coração e não de lábios. Ele está dizendo para essas pessoas que para ele é mais importante a qualidade do caráter, esse caráter que se desenvolve até com muita dificuldade, do que essas manifestações. E ele está dizendo para essas pessoas para que elas sentem e que elas parem de falar e em silêncio essas pessoas escutem e vejam a revelação de Deus. Hoje, com muita misericórdia no meu coração, eu queria perguntar para Deus hoje, qual grupo eu estou, desses que estão fazendo tantas coisas, mas sem Deus de verdade, ou dessas que estão paradas, estão no cinismo, como consumidores estão ali, mas estão com o coração tão distante dele, professam-no com o lábio, mas o coração está tão fechado. O juiz de toda a terra está sentado nesse trono aqui não para condenar essas pessoas. Ele não está ali para condenar. Ele está ali dizendo, é tempo de mudança. É tempo de içar as velas para navegar para uma outra direção. Eu tenho dito por aí, você já me ouviu falando, que a gente tem uma grande oportunidade de sair dessa crise diferentes. Uma igreja diferente. Algumas coisas já caíram por terra. Algumas coisas já não funcionam mais. A gente já entendeu o que Deus quer de nós, que conta de fato. E Deus nos chama hoje a sermos religiosos, sim. É bom. A religião é coisa boa. Fazemos muitas coisas para Ele? Sim, também. Mas a gente só deve colocar o pé de fora da nossa casa para correr, para salvar o mundo inteiro, quando Deus já nos salvou. Quando o nosso coração já está contrito, quando o nosso coração já é terra conquistada, quando o Senhor de fato pode olhar do céu e dizer, aquele é meu, aquela é minha. Que o Senhor nos ajude a retornarmos para aquele templo como pessoas restauradas, como pessoas alteradas e modificadas pelo Divino Espírito Santo. O juiz de toda a terra está sentado no trono e está convidando você a pensar, você a adorar com inteligência e com verdade. Fique bem aí, fique com a paz que só o Senhor pode dar, e eu oro por você em nome de Jesus. Amém.